Fala pra todo mundo como você é linda. E aí, meus amores, minhas amoras, tá tudo roxido com vocês? Acho que tem pelo de... Eu acho que tem pelo de gato no nariz. Hoje eu trago aqui pra gente meu primeiro vídeo sobre um filme adaptado de um jogo. Lembrando, como sempre, que esse vídeo vai conter spoilers. E o vídeo hoje é sobre Assassin's Creed. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Assassin's Creed é baseado em um jogo da Ubisoft, que tem o mesmo nome, que na verdade a história é bem complicadinha, né? Porque tem o Desmond, tem o Ezio, tem o Altair, e sabe? E em outros jogos tem outros personagens, eu acho que já tem pra mais de 20 jogos, sem brincadeira. Eu já joguei o comecinho do Assassin's Creed 2, eu já joguei uns 20 minutos, eu acho, do Chronicles. Mas eu tenho os livros, eu li os livros, e os livros é tipo uma gameplay só que escrita, certo? Porque é que nem você tá jogando um jogo, chega fulano e diz, Ezio, preciso que faça tal coisa, blá blá blá. É um gameplay em palavras. Então sim, eu conheço a historinha, conheço os negócios, ok? Não me subestime. Aí no caso, o filme conta a história do Callum, o Callum, eu nunca sei como pronuncia esse nome. Que basicamente ele é um rapaz muito danado, ele se meteu em encrencas e foi condenado à morte. Só que, ao invés dele morrer, ele é levado pra, tipo, um laboratório secreto na Europa, pra poder meio que ser usado de experiência. Lá ele faz, tipo, regressões do passado, com uma máquina chamada Animus, pra meio que reviver as lembranças do ancestral dele, que se chamava Aguilar. O Aguilar fazia parte do credo dos assassinos, assim como o pai e a mãe do Callum. E os grandes inimigos do credo dos assassinos são os Templários, que são quem estão mantendo o Callum lá para tentar conseguir as informações de um artefato místico chamado Maçã do Éden, que basicamente controla o livre-arbítrio. Como você pode perceber, é uma história super fácil assim de você entender, né? Já dominei, eu saquei tudo dessa história, né? O elenco, assim, não tem palavras, gente. O Fassbender é o principal, a Marion Cotillard faz lá a Sofia, o Jeremy Irons. Então, assim, o elenco é um elenco bom, as atuações eu não tenho nenhuma ressalva. A direção foi do Justin Kurzel, que eu também achei bem legal. Ele e o Fassbender têm tipo uma parceria e eles trabalham bem juntos. E o Fassbender também foi produtor do filme. Gostaria primeiro de falar sobre as coisas que eu amei nesse filme, que foram figurino e fotografia. O figurino é lindo, muito foda. Sério, eu adorei aquelas roupas. E a fotografia é belíssima também. O uso das cores dependendo do ambiente, quando é dentro do laboratório, quando é lá nas regressões do Callum. Então assim, a fotografia é belíssima. O filme é visualmente maravilhoso, certo? Ele se preocupa em trazer muita verdade nesse quesito do que você tá vendo. E como eu disse, o personagem principal não é o Desmond barra Ezio, é o Callum barra Aguilar. Então assim, pode esquecer tudo o que você sabe do Desmond, do Ezio, do Altair, porque não tem até o momento, pelo que eu pude ver, nenhuma relação com o personagem novo, é uma história nova, não é nem na Itália. Mas relaxa, porque tem fanservice e quem gosta do jogo vai sair bem satisfeito desse filme, com certeza. Começar falando então sobre o Animus, pra tentar situar algumas pessoas. No jogo, o Animus é uma cadeirinha. Você senta nela, aí vem os negócios e você consegue, devido ao seu código genético, acessar as lembranças de um antepassado seu. Show? Show. Só que uma cadeirinha não é nem um pouco cinematográfico. Então, eles usaram um braço mecânico. Aquele braço é o Animus? Aquele braço, na verdade, não é o Animus. O Animus é a máquina como um todo. Aquele braço ali é o que segura o Callum e não sei o que. E é legal que mistura um pouquinho de realidade virtual ali, enquanto ele tá andando, são projetados uns hologramazinhos. E é legal dos cientistas, com esse negócio de realidade virtual, eles poderem ver o que o Callum tá vendo, o que ele tá fazendo. Remete muito, assim, à nossa experiência como jogadores. Eles usaram de modo bem legal, porque, assim, eles vão alternando entre cenas da regressão e o que o Callum tá fazendo no momento. Eles fazem uma coisinha chamada raccord de movimento. Eles mostram o personagem se movendo, subindo a escada, e mostra ele se movendo, subindo no nado, usando o bracinho, certo? É usado de modo muito legal os raccords de movimento. Eu sinceramente achei que fica muito mais cinematográfico um braço. Uma cadeira não ia ser nem um pouco cinematográfico. Não ia ser dinâmica, ia ser bem chato, na verdade. E quem não entendeu o negocinho da maçã do Éden, assim, é complicado de explicar mesmo. Mas é aquilo ali que tem no filme mesmo, gente. Maçã do Éden controla o livre-arbítrio. É isso, é só o que você precisa saber, tá?
É complicadozinho mesmo. Ou você lê os livros ou joga o jogo pra você conseguir captar melhor a ideia. Mas é basicamente isso que ela faz. Por que eu tô falando isso? Porque assim, quem conhece o jogo ou já lê os livros, tá acostumado com a questão da maçã do Éden, a questão de assassinos versus templários. E essa briga não ficou assim muito legal pra quem não conhece. Pra quem foi assistir literalmente, tipo, não conhece nada de Assassin's Creed, aí foi ver o filme. Não fica tão bem explicado. Eu admito que se eu não tivesse a experiência de ter jogado e lido, eu não ia ter entendido tão bem. Então acho que faltou um pouquinho de tato assim, porque obviamente você tem que agradar os fãs. Eu acho que o principal quando você adapta alguma coisa é você agradar os fãs do jogo ou do livro que você tá adaptando. Mas ainda assim, o filme tem que ser amigável para as pessoas que não conhecem aquilo ali, porque você também quer conquistar mais pessoas, não é mesmo? Então achei que eles erraram um pouquinho nisso. O filme poderia ter ficado melhor explicado para as pessoas que não tinham uma base ainda para entender. Eu lembro que depois que eu vi o filme, eu fui ler umas críticas sobre ele. E tinha uma que eu achei lá, que era uma menina que ela, não, mas eu joguei o jogo e eu achei ruim isso e aquilo. Eu fiquei tipo, amiga, você não jogou o jogo, porque tudo que você está criticando é que veio do jogo. Então, o filme é bem fiel ao jogo em questões tipo de movimento. A movimentação do Aguilar, do Calum, é extremamente parecida com a do Ezio. Essa questão dos movimentos pesados, da tensão, dessa coisa de ser violento sem ter muito sangue. Isso tudo tem no jogo e eu acho que é o que difere Assassin's Creed de tantos outros jogos por aí. É uma violência sem muito sangue e você sente mais os movimentos do personagem. Mas eu ainda achei que teve algumas falhas, tipo, quando eu assisti Warcraft, a impressão que eu tive é que eles tentaram enfiar um montão de história naquele tempo do filme. Em Assassin's Creed parece que eles tiveram medo de contar mais história. Warcraft com certeza poderia diminuir na metade das histórias que eles estavam, porque muita coisa ficou sem sentido. Em Assassin's Creed a gente sente falta de mais informações, eles podiam ter contado mais a história, podiam ter contado melhor, não ia ter feito mal algum. As regressões do Calum são em 1492, na Espanha. Como eu disse, o figurino tá maravilhoso, eles fizeram uma bela produção de época, assim. E, pelo que eu pude perceber, o ancestral dele se chama Aguilar, apenas porque Aguilar significa águia. E em vários momentos, quando introduz o flashback, entra uma águiazinha lá voando marotamente. E em vários outros momentos tem uma águiazinha voando marotamente, então acho que é só por isso que o nome do personagem é Aguilar. Outra crítica que eu li, o cara falou que os personagens meio que se comportavam de modo sem sentido. Eu não achei. A questão é que nos filmes muita coisa não é falada, muita coisa você tem que entender, você tem que captar, sentir um pouquinho. Tipo, o cara achou que o Calum do nada comprou uma causa que não era dele no meio do filme. Sendo que eu não acho. Ele tava lá bem egoísta, com raiva do pai, não sei o que. E conforme ele foi tendo os flashbacks, as regressões, foi sendo tocado pelo antepassado dele. E aquilo afetou ele de uma forma que ele comprou aquela causa dos assassinos quando ela finalmente tocou ele. Quando ele finalmente entendeu que aquilo era muito maior do que. E o cara também criticou que a Sofia, do nada, ela vai contra o pai do nada. Não, a menina ficou puta porque o pai não fez o que ela queria fazer. Porque ela é uma templária? Ela é uma templária, mas ela é uma templária meio... Usando como referência memes recentes, ela é uma templária meio Nutella, sabe? O objetivo dela é melhorar o mundo, né? Matar assassinos e não sei o que. Ela não quer vencer uma guerra. Ela quer fazer com que as guerras deixem de existir. Eu achei que eles também deram umas cagadinhas com os personagens secundários. Que tem lá o Mocha, né? Que é o secundário mais bem trabalhado do filme. Que basicamente, né? Ele chega, ele fala com o Calum, eu sou o Mocha, eu não sei o que, voodoo e blá blá blá. Insira aqui minha história, que eu só falei 1% aqui pra você. Beleza, ele é explorado. Quando ele começa a lutar, você fica, show, esse cara é show. Né? Arrasou, pivete. Aí quando ele começa a lutar, você não estranha, tipo, arrasou, pivete, tá show, arrasa aí. Aí tem o meuzinho lá, que o filme inteiro é só um cara que é implicante com o Calum e que bate nele lá uma hora, né? Que eles querem acabar com o Calum, ele bate no Calum lá uma hora. E aí meio que quando todo mundo tá lutando junto, o moleque morre. Só que ele não foi muito bem explorado. Aí quando ele morre, eu fiquei tipo, pô, que triste, hein? O moleque era mal legal, né? Como é que era o nome dele? Então, assim, a morte daquele cara deveria ter afetado bem mais a gente, mas não, é basicamente, pô, aquela morte daquele personagem podia ter afetado muito mais as pessoas, mas não, ele é só o cara implicante que morreu mesmo, só isso. Né? E tem uma mulher, pronto, aquela mulher é o mistério da minha vida, eu ainda quero saber qual é a daquela mulher. Porque assim, ela luta com eles, né? Ela tá lá no final junto com o Calum e o Mocha. Mas ela, eu não sei nem o nome dela. Porque o que acontece? Quando o Calum tá lá comendo, ela vai lá, dá uma olhadinha pra ele e você pensa o quê? Uma mulher. Beleza, essa mulher também não gosta dele, que nem um molequezinho, beleza. E aí do nada, quando no final a mulher tá lutando, ela é um dos que sobrevive, fica do lado do Calum e eu tipo, mano, que é essa mulher? Quem é ela? Assim, eu acho legal colocar uma mulher pra receber um papel de destaque também, pra ter lá, né, 2 homens, uma mulher, beleza, acho legal, mas
Quem que é ela? Porque ninguém falou nada, né? Apresenta a moça pelo menos, né? Porque eu me senti totalmente perdida. E tem coisas que eu uso pra medir o quanto um filme é legal. Geralmente é quanto eu rio, se for um filme de comédia, e quando é esse tipo de filme, é quantas vezes eu fico boquiaberta. Eu cheguei a ficar mais ou menos em alguns momentos. Agora, quando eu fiquei boquiaberta, eu fiquei boquiaberta um tempão, até eu perceber que eu ainda estava de boca aberta. Que foi naquele momento em que ele deu o salto de fé e o braço do ônibus quebrou. Mano, eu fiquei de boca aberta e eu só fui fechar minha boca um tempo depois. Nossa, aquilo me pegou tão assim desprevenida. Eu adorei aquela cena. De longe, a minha cena preferida do filme é quando ele dá o salto de fé e o braço quebra. E o filme tem um negócio legal. Até o Caleb não é muito bem explorado. Você não cria vínculos com os personagens nesse filme. Você cria vínculos com o credo dos assassinos. É que nem como eu falei que o Caleb percebe. Aquilo não é sobre ele. É sobre algo muito maior do que ele. E essa é a intenção do filme. Ele não quer que você se identifique com Caleb, não quer que você se identifique com Aguilar. Ele quer que você se identifique com o credo dos assassinos. Com a causa. Ele é o principal. É ele que conecta o filme aos jogos. É ele que conecta tudo aquilo ali. O credo é o personagem principal desse filme. Não é nenhuma daquelas pessoinhas. É o credo. É a causa do credo. E ele consegue, você pode ver, você não sente simpatia pelo Caleb, mas você sente simpatia pela causa dele, pelo credo dos assassinos, você ama aquilo ali. Eu acho que é uma forma muito interessante de ser trabalhada. E eu acho que isso é uma coisa muito legal de se trabalhar. No geral, eu achei o filme muito legal. Como eu vi, acho que no Omelete, eles disseram finalmente os fãs de games são uma coisa pra se orgulhar. E realmente, eu achei disparado melhor do que Warcraft. I'm beginning to like this. Mas é isso, gente. Deixa aí seu comentário se você assistiu o filme, se você não assistiu, se você já jogou e achou meio bosta o filme. Deixa aqui embaixo sua opinião, não esquece de dar seu like se você gostou. Se você não gostou, você deixa o like também, porque não custa nada, né, amigo? Me segue nas redes sociais se você quiser. Estão aqui na descrição do vídeo. Se puder dar uma olhada na minha fanfiction onde eu posto minhas histórias, ficaria muito grata. E compartilhe o vídeo, por favorzinho. Compartilhe o vídeo na rede social que você quiser, meu amor. Tem um monte aqui nessa porra desse negócio do YouTube. Quando você bota compartilhar, aparece um monte de rede social que eu não faço ideia do que é. Compartilhe, me ajuda a divulgar esse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. E se você fizer tudo isso que eu disse agora, você deixa a Sarah feliz.